Então, continuando, qual que é a ferramenta principal para a gente mostrar que o limite não existe? É calcular os limites laterais. Desta maneira, calculando os limites laterais, eu vou ter. Se os limites laterais são distintos, então não existe o limite global. Se um dos limites laterais não existe, aí não existe o limite global. Só que, de novo, um limite lateral não existir já é uma tarefa um pouco mais elaborada, e então, nesse momento, eu estou meio que evitando passar por ela, mas saibam que ela existe. Muito bem. Seguindo. Alguma dúvida nos exemplos que nós fizemos até agora, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Todo mundo está entendendo? Certo. Então vamos lá. Ô, professor. Diga. O senhor disse que uma forma de ver se o limite existe é calculando o limite lateral? Não. Não, eu falei que uma forma de ver que o limite não existe é calculando os limites laterais. Ah, sim, que não existe, Não existe. Calculando os limites laterais, né? Mas você provavelmente estava pensando em uma coisa mais para frente. E eu vou aproveitar a tua fala para fazer uma pergunta. Professor, você está falando que os limites laterais são importantes para mostrar que não existe. Mas será que eu posso usar os limites laterais para mostrar que existe? Porque olha só essa observação 1 aqui. Essa observação 1, ela fala assim, se o limite global existe, então os laterais existem e são iguais. Aí você poderia fazer a seguinte pergunta. Professor, é verdade que se os limites laterais existirem e eles forem iguais, então o limite global também vai existir e vai coincidir com esse cara? A resposta é afirmativa. E eu vou colocar, então, essa coisa numa forma de teorema, que eu vou juntar as duas coisas, aquela observação com isso que eu acabei de falar. O teorema é o seguinte, teorema. Pega uma função, né? Seja f, uma função que vai do domínio da f indo em R, função. E P tal que eu tenho um intervalo AB, exceto pelo ponto P, dentro do domínio da F. Isso daqui é para fazer sentido aqueles limites laterais, certo? Para algum A e B pertencente aos reais. Tá bom? Daí eu vou ter o seguinte, temos que... Lógico, aqui, só para não ter nada degenerado, A é menor do que P e P é menor do que B, tá? Senão poderia surgir coisas estranhas. Não quero coisas estranhas. Aí eu vou ter o seguinte. O limite global vai existir. E ele vai ser igual a L. Se e somente se existe o limite lateral. E ele é igual a esse L. E também existe o outro limite lateral. E ele também é L. Então, um limite global vai existir, se e somente se. Os limites laterais existem e eles coincidem. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui é o quê? É equivalência. Se eu estou do lado esquerdo, então eu vou para o lado direito. Se eu estou do lado direito, então eu vou para o lado esquerdo. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Diga. Você acabou de falar sobre equivalência. E tem um lado esquerdo, vai ter um lado direito. E você também falou anteriormente que se não existir um limite, não existirá o global. Certo? Isso. Como fica essa equivalência? Não existe um lado direito, não vai existir também um lado do lado esquerdo. É porque é assim, né?
a afirmação A implica na afirmação B, então eu tenho que a negação da B implica na negação da A, certo? Então, o que acontece? Esse caso que eu falei, não existe um limite lateral. Se não existe um limite lateral, então quer dizer que eu não estou nessa hipótese, não estou nessa condição. Por que eu não estou nessa condição? Porque para essa condição acontecer, precisa existir os dois limites laterais. Se não existe um limite lateral, então automaticamente não estou nessa condição. Mas essa condição, eu sei que esse daqui, digamos que esse aqui é o A e esse aqui é o B, certo? Então eu sei que se A acontece, então B acontece. Mas isso é a mesma coisa que se B não acontece, então A não acontece. Então, se eu estou no caso que B não acontece, consequentemente, A não acontece. O que é A? A é existir do limite global. Então, o limite global vai existir. Não vai existir, quer dizer, tá bom? Porque aqui o que acontece, na verdade, é o item A, o A, eu coloquei ele dessa maneira, mas eu poderia simplesmente ter escrito: existe o limite. E o B, e a propriedade B é o quê? A propriedade B é satisfazer três coisas. Existe o limite lateral à direita, existe o limite lateral à esquerda, e por último, esses dois limites que existem são iguais, tá bom? Essa é a propriedade B. Então, negar a propriedade B é negar uma dessas três coisas. Ou seja, é negar que não existe o limite lateral à direita, ou, desculpa, negar que existe o limite lateral à esquerda, ou negar a existência do limite lateral à direita, ou negar a existência da igualdade. Tá bom? Ficou claro? Ou ainda tem dúvida? Ou eu falei nada a ver? Deu para entender. Muito bem. Certo. Agora, então, usando isso, eu quero fazer mais um exemplo. F de x igual a 2x para x maior do que 1. Estranho. Ah, tá. E x mais 1 para x menor do que 1. Pergunto para vocês, existe o limite de x indo a 1 da minha f de x? O que vocês acham? Acho que sim. Como que eu faço para você? A gente pode pegar os limites laterais e mostrar que eles coincidem. Primeiro do 2x, depois do x mais 1. Maravilha. Primeiro, então, eu faço limite lateral de x indo a 1 da minha f de x, a lateral à direita. Começar à direita. Aí, para isso, eu faço o seguinte, eu sei que a minha f de x é igual a 2x quando eu estou no intervalo de 1 até mais infinito. Consequentemente, esse cara vai dar o limite de x indo a 1 do 2x, que é igual a 2. Agora eu venho e faço outro limite. Limite de x indo a 1 à esquerda da f de x. E esse cara vai ser igual a... Bom, lembrando que a f de x é igual a x mais 1 quando o x está no intervalo de 1 até mais infinito. Então, esse cara aqui vai ser o limite de x indo a 1 da x mais 1, que também é 2. Observa que os dois limites laterais são iguais. Então, eu concluo o quê? Diga. Mais infinito? Tá. Desculpa. O limite aqui à esquerda é de menos infinito até 1, né? Obrigado.
Muito bem. Agora, eu vou ter, então, como os limites laterais existem e eles são iguais. Concluímos que o limite global da f vai existir, vai ser exatamente igual a 2. Tá bom? Jóia. Seguinte. Deixa eu só fazer uma observação antes de fato continuar, pessoal. Eu não vou fazer chamada hoje, tá? Antes que alguém me fale. Professor, você não deu presença para mim. Cheguei aqui só 40 minutos atrasado e você não me deu presença. Eu só cheguei só 1 hora atrasado. Cheguei só 10 minutos antes de terminar a aula e você não me deu presença. Não vou fazer chamada, tá? Por causa do tempo e das coisas que eu queria falar para vocês. Muito bem. Seguindo. Agora, eu quero falar rapidamente. Tá. Vamos só colocar, então, as observações, né, que eu acho que eu só falei, mas não escrevi. Observações. São todas diretas, tá? Mas, inclusive, algumas pessoas perguntaram, então é bom deixar destacado aqui. Se não existir o limite lateral à direita, então não existe o limite global. A mesma coisa à esquerda. Se não existe o limite lateral à esquerda, então não existe esse. O terceiro, agora, suponhamos que existe o limite lateral à direita e esquerda. Mas, não, vou fazer assim. Mas eles são distintos. Com preguiça, daí acaba dando mais trabalho. Eles são distintos. Então, não vai existir o limite. Tá bom? Muito bem. Então, você tem aí essas 3 observações bem direitinhas que podem ser úteis para vocês. Joia. Joia. Agora, antes de terminar a aula, eu quero falar rapidamente de funções compostas. Alguém sabe me falar sobre função composta? O que é? É quando a imagem de uma função está no domínio da outra. Sim, essa é uma condição importante. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma função aqui, f, que vai dar reta nessa reta. E eu tenho outra função g, que vai dessa reta nessa reta. Certo? Então, pense uma coisa comigo. Se eu pegar um x aqui, faz sentido eu aplicar f de x e ficar com o f aplicado em x. Então, se esse f de x está no domínio da minha função g, faz sentido eu aplicar a g nele. Certo? O que é a função composição? É uma função que faz esse caminho de uma vez só. Ela pega um ponto x e leva ele exatamente no que a gente chama de g bola f de x, que é exatamente g
da f aplicada em x. Tá bom? Então, isso aqui é a função contínua. Então, de fato, como que a gente faz para definir dados? Duas funções, f, que vai do domínio da f, subconjunto de reais em reais, dados, tem um dá mais aqui, e g, que vai do domínio de g contido em reais, indo em reais, tais que, lembra, tem que aplicar a g tem que aplicar nesse cara. Então, o f de x tem que estar na g. Então, tais que f de x pertence ao domínio da g para todo x dentro do domínio da f, certo? Em outras palavras, o que eu estou falando aqui é que a fzinha aplicada no domínio dela, ou seja, a imagem do domínio da f, está contida no domínio da g, tá bom? Então, essa é a hipótese principal. A imagem da f tem que estar contida no domínio da g. Se isso aqui acontecer, então, definimos... Não tem, então. Está escrito isso aqui acontece, definimos a função g bola f, g bola f é uma função que vai do domínio da f indo em reais, que pega um x e o leva em g bola f de x igual a g da f de x. Aí o que acontece? Eu vou ter um teorema para brincar com composição de funções, certo? E eu vou estar apresentando esse teorema para vocês agora. Antes de apresentar esse teorema, vamos fazer um exemplo aqui de composição. Exemplo. Se eu pegar f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui. E g igual a raiz de x. Certo? Pergunto para vocês, posso definir a função g bola f? Quem vai ser a g bola f? A g bola f vai ser a g aplicada na f de x, certo? Mas esse cara vai ser g aplicado em quem é f de x? X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, certo? E esse cara, a g é o quê? É passar raiz quadrada, então vai ser raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, tá? Às vezes, para facilitar, para não ficar 2x iguais ali, a gente chama esse cara de u. Tá? Então, quer dizer, no lugar da f de x, eu estou colocando u. Ou, melhor, no lugar de u, eu estou colocando a f de x nessa expressão. Tá bom? Muito bem. Então, essa daqui é a função composição. Só que tem que lembrar uma coisa. Qual que é a propriedade importante? Eu tenho que ter o domínio da f contido, na verdade, a imagem da f contida no domínio da g. Esse cara aqui, se você faz a conta, ele dá x mais 1. E quem é o domínio da g? O domínio da g é um intervalo fechado de 0 até mais infinito. Então, eu gostaria que a minha f tivesse a imagem que fosse de 0 até mais infinito. Ou seja, esse cara deveria ser maior ou igual a 0. Mas quando é que esse cara aqui é maior ou igual a 0? Isso aqui vale para todo x que está no intervalo que vai de menos 1 até mais infinito. Então, aqui eu vou ter que estabelecer que o domínio da f tem que ser esse bicho. Tá? Para poder ter a boa definição da função contínua.
Nos exercícios que nós faremos, geralmente a gente vai omitir essa parte, tá? A gente sempre vai assumir o domínio da F de tal modo que a imagem da F esteja contida no domínio da G. Mas esse é o tipo de conta que é aquela coisa, apesar de não escrever, é bom você estar pensando que é isso que está acontecendo, tá bom? Muito bem, já deu 3h10, eu vou parar a aula aqui. Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês uma maneira de estar calculando o limite de funções compostas de duas funções, tá bom? Muito bem, pessoal, eu vou encerrar a gravação e se alguém tiver alguma dúvida, pode continuar na sala. Obrigado pela presença de todos e até a próxima.